O Livro dos Espíritos, Introdução, primeira parte, item 15. Passaríamos de longe pela objeção que fazem alguns escépticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem e que ela não oferecem margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razão seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos deveriam saber ortografia. Os erros ortográficos podem tê-lo, certo? Então compete ao médium depois corrigir, ou alguém versado em português para poder corrigir. Então nós temos que procurar entender que vai ter erro, vai ter uma série de detalhes na forma de escrever, de ortografia, mas a essência é importante. E todos nós, vira e mexe, damos uma gafe porque que eles vão dar. E como os espíritos somos nós do lado de lá, nós também vamos dar gafe depois. E às vezes também tem a questão do médium. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados que esse gênero cometido por mais de um sábio na terra, o que, entretanto, em nada diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo e a forma nada vale. Então, a ideia que ele está passando é o mais importante. Se ele não vai interromper um determinado fluxo de ideias para saber essa palavra escreve com S ou com C cedilha. Ele vai escrever. S ou C. Ele vai escrever e, não chegando no final, a gente, encarnado, vai ler depois e vai fazer as correções que forem necessárias. O importante são as ideias que ali estão, o texto, a qualidade do texto. Livres da matéria, a linguagem do que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. A linguagem é rápida como o pensamento, então, como o pensamento está se comunicando, vai ser muito rápido, acaba atendo ao pensamento, ao fluxo de ideias da mensagem, que é muito delicado, quem é médium sabe disso. Você tem que seguir aquela linha de pensamento e não é a dúvida se escreve com S ou Z que vai fazer você interromper o fluxo de ideias. Você vai escrever. Chega depois do final, você corrige os erros de ortografia que caso existam. Muito pouco à vontade dão de eles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco e utilizando-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana, e a lutarem com a insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios declaram. Então, nossa linguagem é pobre, difícil de a gente poder escrever uma ideia que tem que ir construindo longas frases. Então, isso cria certos embaraços. Eles têm que condensar a informação para passá-la com mais clareza, com mais objetividade para nós. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir no idioma vocábulos e fraseados mais longos, de maior pobreza de expressão do que o que usamos. Então, para nós conversarmos e falarmos em outro idioma que daquele que nós usamos, de acordo com os recursos linguísticos, e nós não temos predomínio total sobre ele, nós temos que ter os cuidados para podermos nos expressar. Vamos arrumar um meio de errar menos para podermos passar as informações. Da mesma forma, são eles tentam trazer para nós as mensagens mais compatíveis com os recursos que nós temos. É embaraçoso que experimenta o homem de gênio, constitui motivo de impaciência a lentidão de sua pena, sempre muito atrasada no lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se diante disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, normalmente quando se trata de ensino profundo e grave. Então, o que os espíritos querem é o quê? Passar a ideia. A ortografia corrige-se depois.
mas a ideia tem que fluir, tem que seguir aquele encadeamento para que a gente não se perca no meio do caminho e perca partes importantes e coloque erros no texto, na ideia, que é muito pior do que um erro de ortografia. Já não é maravilhoso que se exprimam indiferentemente de todas as línguas e que entendam todas? Não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso poerista, a despeito da ignorância do médium. Então, a linguagem que eles usam sempre vai ser muito rebuscada, vai ser muito mais importante, e uma poesia bem meticulosa, e até o mais meticuloso purista que quer a essência de todas aquelas poesias, a despeito da ignorância dos médiuns ou do médium, ele aceita, entende perfeitamente, admira, mas nós temos que ter então a compreensão que a ideia é mais importante. Os erros, corrige-se. Erro gramatical, corrige-se. Agora, o erro da ideia, como nós não sabemos a ideia perfeita do que o Espírito quer passar, fica difícil de corrigir. E assim, refletindo em mais esse ensinamento de Kardec, mais essa mensagem, que sedimentemos as informações importantes da doutrina espírita para crescermos e aprimorarmos-nos para os grandes empreendimentos da vida. Que a paz de Jesus esteja envolvendo nossos corações, iluminando nossos caminhos para que estejamos em paz e possamos compreender ainda mais a doutrina espírita.